Seja bem-vindo à nossa 11ª videoaula do segundo semestre de 2015. Prazer ter você aqui conosco. Hoje vamos estudar as sessões 121 e 123 de Doutrina e Convênios. Aproveite esta bela aula. Muito bem. Iniciamos nossa aula com uma pergunta. As dificuldades e provações ajudam a fortalecer a nossa fé ou nos fazem perdê-la? Muito bem. Fazemos esta ponderação inicial para entender que tanto uma coisa quanto a outra podem acontecer. Mas qual realmente dessas opções o Senhor espera que nós, santos fiéis, venhamos a agir? Com a fé fortalecida ou perdendo nossa fé? É isso que vamos estudar agora. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo das Escrituras, gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto em que se encontra hoje a sessão 121. Por causa de uma depressão econômica generalizada durante este período da sessão 121, muitos bancos faliram em todo o país. A Sociedade de Previdência de Kirtland também faliu no outono de 1837 e os irmãos culparam Joseph, embora a Sociedade de Previdência não fosse um financiamento direto da igreja. Um espírito de apostasia e falta de fé se espalhou entre muitos dos santos. Em junho de 1838, aproximadamente 200 ou 300 apóstatas deixaram a igreja, incluindo 4 apóstolos e as 3 testemunhas do livro de Mórmon e um membro da primeira presidência. Muitos deles tentaram tirar a vida de Joseph. Então foi uma situação muito difícil para a igreja, né? Em que era exatamente assim que viviam os membros da igreja. A época que eles estavam passando isso era 1837, 1838, e foi quando o Senhor deu essa revelação 121. Mas vamos continuar. Enquanto tudo isso acontecia, no Missouri, os membros eram pressionados a sair de suas terras. John Whitmer e William W. Phelps, os 2 conselheiros da presidência da estaca Missouri, usaram o dinheiro da igreja para comprar terras em um lugar conhecido como Far West, no norte do Missouri. Contudo, quando eles ofereceram parte da terra para os santos que chegavam, eles as vendiam com um pequeno lucro que guardavam para si mesmos. O William W. Phelps se sentiu ofendido por ser destituído de sua posição e assinou uma declaração juramentada contra o profeta. Essa declaração contribuiu para que Joseph Smith e outras pessoas fossem presos e levados para a cadeia de Liberty no inverno. O irmão Phelps foi excomungado da igreja logo depois. É claro que sabemos também que o irmão Phelps voltou para a igreja, escreveu uma carta para o profeta pedindo perdão e o profeta o recebeu de volta ao seio de Sião. Mas isso tudo aconteceu e levou a quê? Levou à prisão do profeta Joseph, lá na cadeia de Liberty. Então você olha aí essa gravura. Você já imaginou passar 4 meses preso numa pequena cadeia de 4,5 metros por 4,5 metros, mais ou menos 1,70 m de altura, no inverno, com mais 3 de seus irmãos, tudo acontecendo lá fora na igreja e o profeta preso? Qual seria seu sentimento? Qual seria a sua reação diante de uma situação como essa? E é agora que nós entramos para o nosso estudo das Escrituras. Então vamos iniciar com os versículos 1 a 4 da sessão 121. E você vai procurar aí ver qual foi a reação, os sentimentos do nosso amado profeta Joseph diante dessas dificuldades que ele estava enfrentando. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura.
Muito bem. Bom, dentre os muitos sentimentos que o profeta teve nessa situação, podemos primeiramente observar no versículo 1 a pergunta: ó Deus, onde estás? Nossa, essa pergunta não parece estranha nos dias de hoje. A quantidade de pessoas que fazem essa pergunta, perguntando ao Senhor: onde é que você está quando tudo está ruim, quando as coisas estão difíceis? Já ponderaram? Talvez alguns de nós já fizemos esse tipo de pergunta: ó Senhor, onde é que você está? Até quando terei que suportar o que eu estou passando? Como diz lá no versículo 3. E o profeta falando e abrindo o coração em relação aos seus irmãos, uma preocupação, um lamento profundo. E aí lá no versículo 4 ele diz: ó Senhor, estende a tua mão para que o teu olho penetre, que se erga o teu pavilhão e proteja os santos fiéis, se compadece daqueles que estão sofrendo. Não era só a questão dele próprio, o profeta, estar na prisão, mas os santos estarem vivendo aquela situação e sofrendo muitas aflições. Então, vamos agora estudar a resposta do Senhor a essa oração do profeta Joseph, né? Então, vamos ler os versículos 7 a 10 e procure aí saber como o Senhor respondeu. Lembrando de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Voltamos agora para fazer uma ponderação sobre o que está aí nesses versículos. Bem, no versículo 7, o Senhor fala para Joseph que as adversidades dele, as aflições dele não durarão mais que um momento. E a primeira ponderação que eu faço é o que significa um momento para o Senhor. O que seria um momento para nós? 10 minutos, um dia, uma semana? Mas para Deus, o que é isso? Qual é a relação de tempo para ele? E se observarmos bem, quanto tempo Joseph realmente passou ainda em adversidade? Ele morreu aos 38 anos, passando por diversas adversidades, levando ao seu martírio. Então podemos dizer que um momento pode ser às vezes uma vida. Mas em relação à eternidade isso não significa nada. No versículo 8, vem o grande princípio dessas escrituras: suportar bem. O Senhor diz que vai exaltar no alto quem suportar bem as suas provações. Sabemos que suportar provações é comum, nós podemos passar por isso. E Lamã e Lemuel, por exemplo, suportaram as provações do deserto, mas não suportaram bem porque reclamaram, murmuraram, ao contrário de Nefe e Sam. E finalizando o entendimento e estudo dessa escritura, mostra aí o Senhor dizendo que Joseph ainda tinha o apoio dos amigos. Qual é o princípio? Bem, Deus ainda provê os amigos. Temos amigos para nos consolar diante das nossas tribulações e dificuldades. Bem, façamos agora um link com a seção 127, versículo 2, onde o profeta ele relata um pouco do sentimento deles em relação às dificuldades. Então, faça um estudo deste versículo para ver aí o que podemos aprender com o profeta. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Gostaria de apenas abordar dois pontos muito importantes, muito interessantes neste versículo, onde o profeta ele fala um pouco sobre as tribulações que ele havia passado. Gostei muito da palavra aí, dizendo que parecia coisa pequena os perigos, as dificuldades por qual ele passava. Com certeza, se nós passamos por dificuldades e também consideramos como uma coisa pequena, é porque o Senhor está conosco, o seu Espírito Santo nos ajuda e nos
nos fortalece, né? Muito bem. Uma outra observação interessante é dizer que ele está habituado a nadar em águas profundas e que isto tudo se tornou uma segunda natureza para o profeta. Ora, realmente, ao estudarmos a vida do nosso amado profeta Joseph, vimos que ele passou por muitas dificuldades, realmente, por muitas provações, e ele com certeza estava habituado. E tornar-se uma segunda natureza quer dizer que ele já estava pronto para passar por quaisquer outras dificuldades. Isto é um princípio importante para entendermos, porque nós precisamos nos habituar também a passar por alguns desafios, porque é desta maneira que Deus nos faz crescer. E é exatamente sobre isso que o elder Joseph B. Whifflin, do Quórum dos 12, nos fala nessa citação. Ele diz: quando a adversidade chega à sua vida, pode parecer que tudo só acontece com você. Você balança a cabeça e pensa, por que eu? Porém, cada um de nós tem sua hora de tristeza. Em uma ocasião ou noutra, todo mundo tem de experimentar a tristeza. Ninguém está isento. Aprender a resistir na época de frustração, sofrimento e tristeza faz parte do nosso treinamento em serviço. Tais experiências, embora muito difíceis de suportar na ocasião, são exatamente aquelas que ampliam nossa compreensão e edificam nosso caráter e fazem aumentar nossa compaixão pelos outros. Olha que linda citação, não é? Realmente a adversidade nos ajudam a ampliar realmente nossa compreensão das coisas do Evangelho, edifica nosso caráter e nos faz ajudar outras pessoas, porque nós já passamos por situações difíceis. Com isso em mente, temos aí mais um versículo que eu queria que você olhasse e procurasse qual a promessa que o Senhor faz àqueles que são fiéis em todas as coisas. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. O princípio é muito simples, não é? Claro que você viu isso. Que aqueles que receberem provas de fidelidade, mesmo que sejam poucas, não importa isso para o Senhor. O que importa é que se você for fiel a elas em todas as coisas, serás feito governante sobre muitas coisas. E é nisso que nós temos que ter em mente. Vamos ter dificuldades, mas a promessa está aí para todos. O presidente Dieter F. Uchtdorf falou o seguinte sobre esse assunto: irmãos e irmãs, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os nossos desafios ou nossas provações, há algo em cada dia para entesourar e valorizar. Realmente há muito que aprender. Eu acho que é nesse momento que nós temos que pensar na importância da fé e da coragem para entesourar todas as coisas que o Senhor vai nos dar. Pensando nisso, vamos assistir agora um pequeno vídeo que fala sobre fé e coragem para finalizar este nosso bloco. Quem se aproximava do rei sem ser convidado podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Para mim, isso nunca significou ser corajosa. Eu só tinha que ter fé de que Deus ia me ajudar. Todo mundo tem desafios e situações na vida que não acontecem como planejado. É difícil todos os dias. Para mim, viver se relaciona com duas coisas: fé e coragem.
Eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. Eu olhei para o céu e orei. Sabia que eu poderia morrer. Sei que temos muitos desafios. Fui diagnosticada em agosto de 2011. Acho incrível como apenas um breve momento pode mudar o curso da nossa vida. Um dia eu fui para o trabalho e a empresa decidiu fazer algo que era contra minhas crenças. Eu pensei, bem, preciso defender o que tenho que defender e fazer o que preciso fazer. Meu marido disse que viria para casa almoçar, mas foi atropelado por um carro e nunca mais voltou. Eu senti a perda. Foi o momento mais assustador da minha vida. Você não percebe o quanto é forte até que ser forte seja tudo o que te restou. Ser corajosa não quer dizer que eu não tenho medo. Coragem é agir com fé. Ao descobrir o problema, não queremos enfrentá-lo, mas não temos outra opção. Temos que ir em frente. Eu me demiti. Não sabemos o que o Senhor está tentando nos ensinar, mas se eu realmente confiar no Pai Celestial, não importa que não entenda tudo. Sei que Deus tem um plano para mim, e às vezes é diferente do plano que tenho para mim mesma. Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Com o tempo, senti paz. Com fé em Deus, tenho tudo. Muito bem. Então, vamos agora ao nosso diário de estudo. Escreva qual deve ser a nossa atitude diante das tribulações. Você hoje aprendeu um pouquinho sobre aflições e tribulações. Você vai escrever agora o que é que realmente, qual a atitude que o Senhor espera de seus santos fiéis. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, vamos agora ao nosso próximo estudo, né? E começo com essa gravura que você está aí na sua tela. É um abajur, claro, você já deve ter percebido. Algumas pequenas setinhas em volta da tomada, não é? do fio, do interruptor, e já no abajur temos aí portador do sacerdócio. Então, baseado já nessa figura do portador do sacerdócio como o abajur, como você definiria os outros componentes? A tomada, o fio e o interruptor. Vou te dar aí alguns minutinhos para você pensar, tá bom? Pausa o vídeo até finalizar essa ponderação e tarefa. Muito bem, antes de já darmos o resultado da nossa pequena tarefinha, vamos estudar essa primeira escritura da seção 121, versículo 34. Uma escritura muito conhecida. E eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são eles escolhidos? Bem, qual ponderação podemos fazer disso? O que realmente significa ser uma pessoa chamada e o que realmente significa ser alguém escolhido? Para nos dar essa resposta, o presidente James E. Faust diz o seguinte: somos chamados quando mãos são colocadas sobre nossa cabeça
e recebemos o sacerdócio. Mas não somos escolhidos até que tenhamos demonstrado a Deus a nossa retidão, nossa fidelidade e nosso compromisso. Então, realmente é isto que significa ser chamado e ser escolhido. Ser chamado é quando recebemos de Deus uma designação ou fazemos um convênio com Ele. Mas escolhidos é somente quando nós cumprimos nossa parte no compromisso com retidão e fidelidade. Então vamos estudar agora o versículo 35 da seção 121 de Doutrina e Convênios. Tá bom? É um único versículo, mas queríamos saber por que as pessoas não são escolhidas. Façam um estudo, uma ponderação e depois retornamos após você finalizar a leitura. Bom, você já deve ter estudado e realmente chegou à conclusão dessas duas questões que estão bem claras nesse versículo. Primeiro, um coração fixo nas coisas deste mundo. Você já ponderou o que realmente isso significa? Ter um coração fixo nas coisas deste mundo? Ora, quais são as coisas deste mundo? São coisas das quais muitas vezes nós participamos, algumas não. Mas de maneira alguma nosso coração deve estar voltado completamente nestas coisas. A segunda é aspirar honras dos homens. É claro que todo mundo quer ter uma posição, mesmo dentro da sociedade. Isso é maravilhoso. Mas quando você coloca o coração nesta aspiração, de modo a esquecer das coisas de Deus, eis aí um grande problema. E tem um problema maior que é trazido com isso. É o que nós vamos estudar nos próximos versículos. E é exatamente este versículo 36 que vai te ajudar a encontrar a solução ou as respostas para a nossa pequena atividade do início desse bloco, tá bom? É o versículo 36. Então, após ler o versículo 36, você vai lembrar aí o que é que você colocou nessa nossa atividadezinha, nessa tarefa, e vai completar ela. Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, agora está aí apresentado para você o resultado da nossa tarefinha do início. Bom, o que é que isso significa aqui? Bem, a tomada lá na parede significa os poderes do céu, ou seja, a força, a energia que vem dos céus. Ela é ligada pela autoridade do sacerdócio. Então, quando você recebe o sacerdócio, você então coloca o plug na tomada, ligando esse poder ao portador do sacerdócio. Mas existe no meio um interruptor que faz com que essa força ela chegue ao abajur, ou é claro, ao portador do sacerdócio, ou não. E o que é isso? São os princípios da retidão. Se você for um homem reto e digno, então você receberá a força dos poderes do céu, a luz que vai iluminar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. Mas se você não viver os princípios da retidão, então cria-se uma interrupção nesses poderes. Embora você esteja ali ligado à autoridade, não estará ligado, não receberá o poder dos céus. Bom, o Elder Boyka Packer, recentemente falecido, nosso ex-presidente do Código dos 12, diz o seguinte: a autoridade do sacerdócio vem por meio da ordenação. O poder do sacerdócio vem por meio de uma vida fiel e obediente no cumprimento dos convênios. Ele aumenta quando exercemos e usamos o sacerdócio em retidão. Que excelentes palavras do presidente Boyka Packer, explicando exatamente de onde provém
o poder do sacerdócio. O elder David Abedner complementa: os homens que possuem o sacerdócio não são inerentemente melhores que os outros, mas devem agir de modo diferente. Os homens que possuem o sacerdócio devem não apenas receber a autoridade do sacerdócio, mas também tornar-se condutores dignos e fiéis do poder de Deus. Sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Com esta belíssima citação do elder Abedner, chegamos então ao nosso diário de estudo. Então gostaríamos que você escrevesse um pouquinho o que você aprendeu sobre o poder do sacerdócio e como ele realmente funciona, como trazer os poderes dos céus para a sua vida. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem, estamos chegando ao bloco final da nossa aula, nossa bela videoaula de hoje. E mostramos aí na sua tela estes dois jovens missionários ensinando e pregando o Evangelho. A pergunta é: qual a nossa obrigação em relação a esse trabalho de pregar o Evangelho, falar para as outras pessoas sobre a verdade do que nós já temos e já conhecemos? Façamos essa pequena ponderação de início, tá certo? Então você vai ponderar este assunto estudando esses dois versículos da seção 123, versículos 11 e 12, que fala dessa nossa obrigação. Você pondera e já procura a resposta nesses dois versículos. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, vamos agora fazer essa ponderação sobre nossas obrigações em relação à pregação do Evangelho. O versículo 11 fala de uma obrigação imperiosa que temos para com toda a geração dos filhos de Deus aqui na terra. Eu gostei muito dessa palavra imperiosa, ou seja, não é uma obrigação qualquer, ela é imperativa. Ela se sobressai a quaisquer outras obrigações. Muito bom. E qual a razão disso? O versículo 12 diz que ainda existem muitas pessoas na terra que só estão afastadas da verdade, por não saber onde encontrá-la. Ora, se elas estão sendo cegadas por partidos, seitas, denominações, pela sutil astúcia dos homens, quem deve realmente tomar sobre si a responsabilidade de ensinar o Evangelho para elas, a não ser os filhos de Deus que já o possuem? Então, lembre-se dessa palavra, obrigação imperiosa para com nossos irmãos que estão afastados. E vamos continuar nesse assunto, lendo mais alguns versículos aí do 13 ao 17, e ponderar um pouco mais sobre o que o Senhor espera que façamos em relação ao assunto de pregar o Evangelho. Leia as Escrituras e pause o vídeo até finalizá-la. Muito bem. Voltamos agora para ponderar um pouco sobre estes versículos. Se você encontrou isso, que nós vamos estudar agora, parabéns para você. O versículo 13 fala sobre consumir, esgotar nossa vida para trazer à luz todas as coisas ocultas da treva. Olha só que expressões tão fortes o Senhor lhe usa. Consumir, esgotar a vida, a fim de trazer luz à vida das pessoas. E ele também usa a palavra grande diligência no versículo 14,
aí de azul na sua tela. Ora, então o Senhor realmente está muito preocupado com o trabalho que temos que desenvolver em relação à pregação do Evangelho. No versículo 15 diz que nenhum homem deve considerar essas coisas, a pregação do Evangelho, coisa pequena. Mas no 17 ele diz que façamos alegremente todas as coisas que tivermos ao nosso alcance. Nossa, que importantes palavras o Senhor nos coloca nesses versículos, né? Para aqueles que estão se preparando para servir uma missão, isso é maravilhoso. Para aqueles que já serviram uma missão, é bom para lembrar que a sua obrigação não é com a missão, mas com a tua vida em relação aos outros, para trazer à luz as verdades do Evangelho. O elder M. Russell Ballard disse o seguinte: um número demasiadamente grande de pessoas tem pouca compreensão sobre a igreja, porque a maioria das informações que ouvem sobre nós vem de reportagens da mídia que muitas vezes são impulsionadas pela controvérsia. Uma atenção excessiva à controvérsia exerce um impacto negativo sobre a percepção das pessoas a respeito do que é, de fato, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então nós temos aqui sempre uma busca da oposição do Evangelho, do Reino, em trazer informações controversas e informações erradas na maioria das vezes. Então cabe a nós, santos dos últimos dias, a apresentarmos o que realmente a igreja representa. Se as pessoas conseguirem ver essas verdades, se eles conseguirem conhecer realmente a igreja, com certeza irão aceitá-la. E com isso vamos ao nosso último diário de estudo. E eu gostaria que você escrevesse seus sentimentos sobre a importância da pregação do Evangelho. O que é que você sentiu ao estudarmos estes versículos e as palavras dos nossos servos de Deus? Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, caros amigos, chegamos ao final da nossa videoaula número 11. O mais importante agora, além de ter assistido esta aula, é você enviar suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usar o perfil do Facebook Instituto Aracaju e mandar as suas respostas para nós, a fim de colocarmos sua presença nesta aula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.